Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando com o nosso tema, eu, a professora Rô e a professora Adri vamos falar sobre a Amazônia. A Amazônia é uma floresta tropical úmida que se estende pela bacia hidrográfica do rio Amazonas, uma grande área tropical natural, com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados que se estende por alguns países. O bioma Amazônia contém 6 milhões e 700 quilômetros quadrados e a maior parte desse bioma está em território brasileiro. Para se ter uma ideia de sua grandiosidade, se a Amazônia fosse um país, seria o 7º maior do mundo. Biodiversidade excepcional. A Amazônia abriga um número enorme de plantas e animais existentes no planeta e a maior parte dessas espécies nem foi estudada pelos cientistas. As diversas espécies encontradas na floresta também são importantes para a produção de medicamentos, cosméticos e controle biológico de pragas. Até agora, já se tem a classificação científica de pelo menos 40 mil espécies vegetais, 427 mamíferos, 1.294 aves, 378 répteis, 427 anfíbios e cerca de 3 mil peixes da região. No entanto, as menores formas de vida são as que apresentam os números mais impressionantes. Os cientistas já descreveram entre 96 mil e 129 mil espécies de invertebrados só na parte brasileira da Amazônia. Os animais mamíferos mais famosos e característicos da região são os macacos, onças pintadas e tamanduás. Dos mamíferos aquáticos são os peixes-boi e botos. Dos répteis, os lagartos, jacarés, tartarugas e serpentes. Entre os anfíbios existem variados tipos de rãs, sapos e pererecas. Há grande variedade também de aves na floresta: araras, papagaios, periquitos e tucanos. Uma grande coleção de peixes é outro fato digno de nota. Nas águas amazônicas estão 85% das espécies de peixes de toda a América do Sul. Todos os anos, milhares deles migram tentando encontrar locais adequados para a reprodução e desova. É o que se chama piracema. A riqueza cultural indígena. A vida silvestre da Amazônia compartilha o espaço com cerca de 30 milhões de pessoas. Nessa população, incluem-se mais de 220 grupos indígenas na Amazônia brasileira, além de comunidades tradicionais que dependem dos recursos naturais para sobreviver. E, infelizmente, muitas das populações locais continuam vivendo em relativa pobreza. O Rio Amazonas. Com mais de 6.400 quilômetros de extensão, o Rio Amazonas é o segundo rio mais longo do mundo. O primeiro é o Nilo, na África. Esse corpo d'água colossal desce do alto dos Andes até o Oceano Atlântico, onde deposita suas águas. As águas levadas pelo Amazonas ao mar equivalem a quase 1/6 de toda a água doce que deságua nos oceanos do mundo. Bom, pessoal, vou dar continuidade falando sobre os rios da Amazônia. Os rios influenciam na vida dos animais e da vegetação do lugar, como vocês ainda vão ver. De forma geral, são classificados em 3 tipos: rios de águas barrentas, rios de águas claras e rios de águas pretas. A coloração da água varia de acordo com determinadas substâncias que podem ser encontradas nos rios. Os rios de águas barrentas, como o Rio Madeira e o próprio Rio Amazonas, têm a cor da água modificada por serem ricos em sedimentos e nutrientes. Os rios de águas claras, como o Xingu, o Tapajós e o Trombeta, possuem muitos trechos e corredeiras e também cachoeiras. Estes rios não banham tantos terrenos ricos em nutrientes como os de águas barrentas. Desta forma, apresentam águas mais cristalinas. E por fim, vou falar sobre os rios de águas pretas. São assim chamados por nascerem em terrenos de planícies e carregarem a areia e o humus,
que caracterizam o solo de tais terrenos. O humus é o grande responsável pela cor escura das águas. Um exemplo de um rio de águas pretas é o Rio Negro. Agora vou falar sobre a vegetação. A vegetação divide-se em 3 categorias: matas de terra firme, matas de várzeas e matas de igapó. As matas de terra firme são aquelas que estão em regiões mais altas e, por este motivo, não são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grandes portes, como a castanheira do Pará e a palmeira. As matas de várzea são aquelas que sofrem com inundações em determinados períodos do ano. Na parte mais elevada, esse tipo de mata, o tempo de inundação é mais curto e a vegetação é parecida com as matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante à das matas de igapó. As matas de igapó são as que estão situadas em terrenos mais baixos. Estão quase sempre inundadas. Nelas, a vegetação é baixa. Arbustos, cipós e musgos são exemplos de plantas comuns nestas áreas. É nas matas de igapó que encontramos a Vitória Régia, um dos símbolos da Amazônia. E agora vou falar um pouquinho sobre o solo. O solo da floresta amazônica é, em geral, bastante arenoso. Possui uma fina camada de nutrientes que se forma a partir da decomposição de folhas, frutos e animais mortos. Essa camada é rica em humus, matéria orgânica muito importante para algumas espécies de plantas da região. Em áreas desmatadas, as fortes chuvas levam o solo, carregando seus nutrientes. É o chamado processo de lixiviação, que deixa os solos amazônicos ainda mais pobres. Apenas 14% de todo o território pode ser considerado fértil para a agricultura. Mas, se apenas essa pequena parte é fértil, como existem tantas árvores? Aqui está um dos pontos essenciais para o equilíbrio do ecossistema. Nesse processo, a camada de humus tem um papel fundamental. Além disso, os poucos nutrientes presentes no solo são rapidamente absorvidos pelas raízes das árvores. E estas plantas, por sua vez, tornam a liberar nutrientes para o enriquecimento do solo. Trata-se de uma constante reciclagem desses nutrientes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relevo. Ele é composto por planícies, que são terrenos com pouca variação de altitude, são constantemente inundadas pelas águas dos rios. Depressões, um tipo de relevo nivelado, onde são encontradas colinas baixas, e planaltos, que são terrenos com planícies elevadas. Nesta região existem algumas serras, como as de Taperapecó, Imeri e Parimã. O clima. Na região amazônica chove bastante e a temperatura é elevada, normalmente variando entre 22 a 28 graus. E é chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. E como esse clima interfere? Por exemplo, de acordo com a intensidade das chuvas, sobe o nível dos rios. E com o aumento do nível dos rios, algumas áreas podem ser alagadas. E uma vez alagadas, essas áreas podem ser mais ou menos adequadas às vidas de determinados vegetais e animais. Fatores como clima, relevo e solo e água interferem na vida dos animais e vegetais. E não é isso a definição de um ecossistema? E a relação entre os seres vivos e não vivos em uma região? Esse conjunto de ecossistema é de extrema importância para manter o equilíbrio ambiental da Terra, sendo necessário preservá-lo. Mas é fato que isso não está acontecendo. Pois é, quando falamos da Amazônia, existe ainda uma relação que está colocando em risco o equilíbrio do ecossistema, a relação entre o homem e a floresta.
A Amazônia é considerada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, patrimônio natural da humanidade. O rio Amazônia despeja no Oceano Atlântico cerca de 200 milhões de litros de água doce por segundo. O maior animal da fauna amazônica é o peixe-boi, com cerca de meia tonelada até 3 metros de comprimento. No rio Amazonas é encontrado o maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. O Dia da Amazônia é comemorado no dia 5 de setembro. O bioma Amazônia contém a maior bacia hidrográfica do mundo, bem como a maior floresta tropical. É considerado o conjunto de ecossistemas de maior diversidade do planeta. Abriga milhares de espécies de animais e vegetais, entre catalogados e desconhecidos. Tem em sua flora um enorme potencial medicinal, atraindo olhares do mundo todo. É responsável não só pelo equilíbrio ambiental do Brasil, mas também influencia toda a dinâmica climática da Terra. Tem sido cada vez mais desmatado, apesar da sua tamanha importância. Tem perdido toda a sua cobertura vegetal em diversas áreas, alterando não só as condições climáticas da região, como também colocando em risco toda a biodiversidade. E assegurar a biodiversidade é importante porque ela garante maior sustentabilidade natural para todas as formas de vida. E ecossistemas saudáveis e diversos podem se recuperar melhor de desastres como as queimadas. Vocês sabiam que 20% do oxigênio do planeta são produzidos pela floresta amazônica? A região amazônica representa mais das metades da floresta da Terra. De todas as espécies de animais do planeta, 10% podem ser encontradas na floresta amazônica. O nome amazônica tem origem nas Amazonas da mitologia grega, que eram as mulheres guerreiras. Em muitas tribos da região amazônica, as mulheres acabam se unindo aos homens na hora de lutar. A floresta amazônica recebe areia do deserto do Saara. O material chega através do vento e acaba repondo os minerais da região. Basicamente, podemos dizer que o deserto fertiliza a floresta. E aí, galerinha, gostaram da aula de hoje? Como atividade, gostaríamos que vocês escolhessem um dos fatos citados no vídeo e fizessem uma pesquisa. Deixem o like no vídeo, fiquem em casa, se cuidem, beijos, tchau! Tchau!